Pejas, essa aqui é a volta do Potter Entrevista. Olha que Uhum. frase, que pompa, né? Pompa. A volta do Potter Porque Entrevista. ficou parado há muito tempo? Tá paradaço. É, Paradaço. Não quantos lembro quando. meses? Cara, eu não lembro a última vez que eu gravei. Não, anos. Anos. Ah, Começo da anos. pandemia. Cara, não sei, na real. Eu Até ver. ouvi o Potter Entrevista Esquerda-Direita, Potter Entrevista Deus Existe, um programa clássico com o Peninha. Deus Existe Imperdível foi aquele programa. disparadamente de maior audiência, sabia? É Tipo, triplo. imperdível. É imperdível. Eu acho muito Triplo. lindo isso na humanidade, como a gente tem um fascínio pelo divino, por Deus, né? E o Peninha ali, ele chuta um monte de civilizações e um monte de deuses e experiências divinas. E é muito massa como a gente, como o maior preditor da tua religião, vai ser o lugar onde tu nasceu. É impressionante como no Brasil hoje não esbarra em muçulmanos o tempo todo. Ah, e você o que que é? Você, eu sou hindu. A gente não encontra. Por quê? Porque o maior preditor da nossa relação com o divino é a geografia. E isso define como a gente chama esse divino, né? Define como a gente chama Deus. E em outros lugares vão chamar de Alá, e em outros lugares chamam de Buda. Então acho isso uma aula de humildade, de como a gente pode também dizer, ah, não, tá certo, o outro tá certo também. Ah, o outro é massa também. O hinduísmo tem umas coisas legais, o budismo também, o cristianismo sem dúvida, né, os muçulmanos também estão certos, porque na verdade é uma busca humana pelo divino, né? Não, e o Peninha, né? Que o cara pode olhar pro Peninha e falar, ah, o Peninha não acredita em Deus, acredita pra cacete. Sim. Muito. Só que de uma Eu outra te, maneira. eu Ele te falei, acredita. né, que as coisas que me mudaram, assim, né, em acreditar em Deus, me aproximar de Deus, foi, primeiro, a minha mãe ter ido para UTI, ficado um tempo lá, depois de um acidente em 2010, e agora ela ter câncer, e eu perguntar para ela, mãe, tu tem medo da morte? Ela disse, não, porque lá na UTI eu fui para um lugar que era irado, era uma nuvem branca, em que eu sentia que todas as coisas boas da humanidade estavam reunidas, estavam concentradas. Era como se não tivesse mais eles, eu, o outro, meio que como se todas as almas se juntassem lá e amor, paz e alto astral, né? E ela disse: Eu não tenho medo da morte por causa disso, porque eu sinto que o meu corpo já virou meio que uma prisão cheia de defeitos, né? De My body is desconfortos. a cage. Isso, e aí lá é massa, lá assim, a gente entende tudo lá. E eu falei, caraca, isso é a melhor coisa que já me disseram sobre a eternidade. Cara, E a segunda coisa foi quando o Davi morreu, que o Davi veio trocar ideia comigo num sonho, e eu acordei, eu falei para ele, Davizão, não me despedi de ti, chorei pra caramba, daí meio que no sonho abracei ele, troquei ideia, me despedi apropriadamente, e falei, ô Davi, eu tô sentindo que eu vou acordar, vai acabar o sonho. Daí ele falou, e qualquer hora que você quiser trocar ideia, tô aí, tô aí. E aí eu acordei felizão, assim, tipo, meu amigo veio se despedir de mim. E acordei felizão, assim, e pensei, cara, não sei o nome disso, mas é Deus, tá ligado? E aí uma amiga me disse, ah, Pierres, mas tu acredita nisso? Isso foi só um sonho, isso a neurociência explica. E eu disse para ela, qual a diferença de eu acreditar? Qual a diferença de um nada, de um amontoado de moléculas, dizer, eu acredito, não, eu não acredito, não, porque tem explicação, assim, não, 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 não importa, a tua opinião não importa. O fato é que eu vivenciei aquela experiência de me despedir de um amigo que morreu. E como a gente vai explicar isso não importa. E se a gente, para tudo que a gente não tem explicação científica, a gente puder chamar de divino, para mim tá ótimo, tá ótimo. e essa temporada foi que mexeu comigo, assim, profundamente. De, tipo assim, Linda, incrível, né? linda, Tu ouve um monte de linda. gente que acredita, por exemplo, o Leandro Carnal, uma entrevista dele, assim, bem debochado, assim. Pô, o Leandro Carnal foi seminarista, cara, Sim. em São Leopoldo, Ele sabe? fala que lê a Bíblia todo dia. Todo Natal ele me envia no WhatsApp uma foto de um presépio, cara, umas coisas bem brega. O carnal é brega. Ele me manda umas coisas bem brega, assim, Jesus olhando para Maria, né? Tipo, na sua manjedoura, Jesus, não sei. E ele é óbvio, né, cara? É óbvio que qualquer ateu também tem uma busca pelo divino. É É muito óbvio, a bonito, né? gente. Sabe É. que nesse episódio do Davi tu vai lembrar, eu pedi pro Davi abrir, ele adora, estudou a Bíblia sempre, né? Enfim, né? E ele pede, eu peço, abre, vamos ver. Ele abriu, cara, e, cara, conectou absolutamente com o momento que ele tava vivendo. Tipo Ele assim, foi abriu uma do coisa nada do nada, Ah, e tá, eu não entendi. lembro, não lembro o que que era, mas ele leu, e a gente começou a rir, né? Começou a Cara, que rir, tipo assim, não, maravilhoso. só um pouquinho, só que faltava, né? E a gente começou a rir disso aí.
foi um momento muito legal, assim, Cara, de eu não conexão. sei se tu leu o livro novo do Rick Rubin, The Cara, Creative. inacreditável. Tu leu? Esse? Isso, eu tenho aqui atrás de mim também. Qual É. parte? Qual o Olha a minha momento? versão em inglês, ó. A capa é a mesma no mundo todo, né? Capa dura, velho. É, Capa capa dura, dura, bonita, ó. Com coisa uma, linda. com uma. Olha isso daqui, olha a textura, ó. É, melhor que o meu. Ó. Não, porque ele não conta no livro, mas ele divulgando o livro, ele contou a história do System of a Down, que ele fala que ele estava gravando com os caras do System of a Down e faltava um refrão. E aí ele diz assim, tá bom, pega ali um livro qualquer, escolhe um livro pro vocalista do System of a Down, pega um livro qualquer aqui na minha estante. E o cara falou, como assim, velho? Pega um livro qualquer na minha estante. E pegou o livro. Abre numa página aleatória. Ele abriu. Coloca o teu dedo numa frase aleatória. Colocou. Tava escrito, Father, Father, Father. Você lembra essa música? Chop Suey, acho que é, né? Não. Eu acho que É, é, é né? um super hit, né? É tipo o maior hit da banda. O cara não tinha o refrão e ele disse: pega aqui e pegou a frase. Isso! E encaixou perfeitamente na Na, na, música, na, cara. na, 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 Isso. na, 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 na. Essa frase, tipo, pegou um livro, abriu, botou o dedo. Então, assim, né, o Rick Rubin é maravilhoso porque ele fala dessa nossa relação também com o divino, né? Ele chama de criatividade, de, sei lá, Isso. né, de um outro plano, né? Mas é o divino também, é o que está ao nosso redor aqui fazendo barulho. Esse projeto aqui, Marcos, o Potter Entrevista, onde eu ouço as pessoas sem atrapalhá-las, foi um exercício muito difícil pra mim. Foi exatamente por isso que eu criei. Eu acho que eu nunca falei isso pra ti. Eu criei ele no segundo turno das eleições de 2018. Todo mundo brigando, era Haddad contra Bolsonaro. Cara, todo mundo brigava. Assim, eu vou ouvir pessoas assim, assado. Aí fui lá, pedi pra um designer fazer uma arte, comecei a colocar no Spotify e foi pros primeiros lugares, assim. Tipo assim, o primeiro episódio deu 40 mil plays. Eu, como assim, cara? Caraca, que massa. E aí um cara me mandou na terceira semana, o cara mandou assim, Potter, o teu melhor produto que tu menos fala. E eu, cara, obrigado. Agradeci o cara. Agradeci, foi muito carinhoso. E é verdade. E aí eu tive que me reconectar com ouvir, enfim, né? Porque eu ouço absurdos e vou dando corda, tipo assim, sabe? Tá, mas e aí, Sim. não sei o quê. E o cara, não, mas aí, sei lá, não vou falar qualquer bobagem, qualquer merda. Mas aí o cara assim, é mesmo, me conta mais. Me conta mais. Eu vou dando corda. E o cara faz o que quiser, né? Com a corda, se quiser se enforcar ou Sim. não. Mas, cara, a temporada de Deus, que foi uma coisa colada à outra. Quando eu falei de esquerda e direita, eu vi que tinha muita ligação com religião, algumas coisas, nesses dois, nas duas vertentes, né? Que são... Porque a direita é Hum, muito mais ampla, ela é muito mais velha, ela é muito mais complexa do que a esquerda. A esquerda é muito recente, né, hum, cara? A esquerda é muito agora aqui, né? E a esquerda vai se adaptando, vai pegando coisas novas do mundo, né? Vai pegando bandeiras, digamos assim, lutas, enfim. E aí, com a direita, eu precisei para religião. Eu falei, cara, eu vou perguntar se Deus existe. Porque muitos hum, caras de direita estudiosos, assim, falavam. Não, porque aí tem uma conexão, que eu não sei o quê. Eu, assim, cara, aí tem uma coisa legal. Cara, pensei, ninguém vai ouvir Deus. Deus existe, cara, disparadamente. mais Disparadamente. ouvido. Mais ouvido, Bom, assim, léguas, dá vontade de falar de novo com as mesmas pessoas. Algumas massa. não dá, né? Mas enfim, né, pra isso, né? Pensa isso aqui, quem renasceu foi o Tecnopuc. Tecnopuc vai me levar para um evento que tem tudo a ver contigo, sempre lembro de ti, que é o SXSW, lá em Austin, no Texas. Cara, calma. Como assim tem tudo a ver comigo, Não, porque é cara? o seguinte, pra mim, Eu que te levei para o calma, SSW calma, a calma. É que primeira assim, ó, vez, o cara. Como é SXSW que pra tem mim, tudo a ver comigo? não, Tipo, eu calma. que Tu trouxe é para noventa por RBS. cento. Tu é 90%. Porque eu só pensava que existia o SXSW de música que eu lia no Lúcio Ribeiro. Uhum, No blog do Lúcio Ribeiro. Ele ia pra lá e sim. falava: Ah, eu vi os Strokes num bar do nada. E eu assim, cara, É. que legal isso aí. Aí um dia o Marcos foi. E aí tu falou assim, cara, tu sabia que além de Faz música, 10 anos. faz 10 anos exatamente, tem uma coisa chamada Interactive, que são palestras, não sei o quê. Aí tu organizou uma palestra, acho que até foi um nascedor pra tua palestra, né? Foi. Foi, né? Um partir dali, né? Assim que eu comecei a virar palestrante. Fui no SX, comecei a palestrar sobre o SXSW. E o Tecnopuc tem um projeto chamado Tecnopuc Anywhere, né? Que tem, eles levam as empresas, eles querem buscar pessoas, eles querem fazer com que gente aprenda a programação e tudo que tem em volta, não só a parte mais matemática ali, enfim, mas também as ideias. E aí eles estão todo ano indo para a SXSW, ano passado eles tiveram até um stand lá dentro daquela feira que tem lá, enfim. Esse ano eles vão também lá, surpresas, elas serão reveladas em breve.
E aí, cara, vamos renascer o pauta entrevista para falar de tecnologia de todos os pontos possíveis. Aí eu lembrei de ti. E eu não sei qual é o ponto possível contigo de tecnologia. Porque eu acho que pode ser todos, vários, enfim, né? Porque sempre foi muito apaixonado por isso, assim. Tu Acho é que um dá pra menos gente. apaixonado por tecnologia hoje do que tu era há 10 anos? Sou, com certeza, sou menos. Com certeza, sou menos. Menos porque tu ficou com É, medo, menos porque tu ficou sem tempo, menos porque. vamos lá. Aconteceu. Aconteceram o que é legal na economia é quando acontece alguma bagunça, certo? Então, todo jovem deveria estar torcendo para bagunças econômicas, porque é a única chance que você tem de comprar ações baratas. É a única chance que você tem de investir em alguma coisa barata. Então, depois da crise subprime em 2008, foi uma bagunça, um balançar tão grande na economia que muitas empresas, muitas startups começaram a surgir dali com promessas, tá? A última vez que isso tinha acontecido, que a economia da tecnologia tinha sido balançada, foi quando o monopólio foi quando surgiu a internet, lá em, né, sei lá, 95 e tudo mais, e algumas empresas começaram a surgir na internet. Aquelas pets.com, que ficou conhecida como o site ícone da quebra, da estouro da bolha na virada do século, lá em 1999 e tal. E aí a Amazon, e aquilo foi uma bagunça econômica, o quê? A internet então vai abrir um monte de, tipo, como se fosse um novo layer econômico, e esse novo layer econômico é um layer que pode crescer eternamente, porque ele é digital. A gente aqui, na economia real, física, a gente tem uma limitação física. Não dá para eu colocar troncos infinitos no meu terreno. Não dá para eu tirar petróleo infinito do chão. Não dá para eu colocar barras de ouro infinitas no meu cofre, né? Não dá. Mas nesse outro layer digital aqui, as coisas podem ser infinitas. E aí foi a primeira vez assim enfim, essas empresas começaram a surgir, estoura tudo na bolha, né? Na virada do século. E a segunda chance que essas pessoas tiveram de criar empresas aqui foi em 2008, já existia o iPhone em 2007, e crise do subprime, bagunça econômica, chance de empreendedores digitais existirem de novo. E ali, depois de 2008, que surgiu Uber, Airbnb, que surgiu Bitcoin, que surgiu WhatsApp, Viber, lembra? Todas aquelas empresas. Ali, a gente viveu 5 anos, eu acho que até foi mais, acho que a gente viveu uns 10 anos de deslumbramento tecnológico. Que, pela primeira vez, tanto lá em 99, quanto em 2008, foram as primeiras vezes assim que a gente viu jovens, muito jovens, assim, ganharem muito dinheiro, né? Então, se você fizesse um site lá em 1998, você tinha uma boa chance de ficar milionário. E se você fizesse um aplicativo ou um serviço, né, em 2008 a 2010, 2012, você tinha muita chance também de ficar milionário. E aí, cara, é um deslumbramento, né? A gente poder, com, sei lá, 25 anos, vender uma empresa e ficar milionário, ou fazer um produto que pode chegar na bolsa de valores e tal. Então, é um deslumbramento. E o mais bonito também dessa época, pós 2008, é que todas as empresas tinham o mesmo lema e que depois virou uma piada, né? No Silicon Valley. Não sei se tu assistiu aquela série da É HBO, sério. Silicon Valley, que era fazer do mundo um lugar melhor. Make the world a better place, né? Então, assim, essa era a aspa de toda empresa do Vale do Silício, toda empresa digital fazer o mundo um lugar melhor. Então, o Facebook queria conectar as pessoas, o Google queria organizar a informação mundial, né? É, é, depois, né, o Airbnb fala sobre fazer as pessoas se sentirem em casa em qualquer lugar do mundo, né? O Uber resolver a mobilidade do mundo. A Tesla solucionar, acelerar as mudanças para energias limpas, né? Então, assim, toda empresa tem meio que o que depois ficou conhecido. Hoje a gente fala e fala repetidamente, e fala tanto que já se perdeu, que é propósito, né? Que é o propósito da empresa, né?
E a gente, eu, pelo menos, acreditei muito nisso, cara. Eu acreditei muito. Tu sabe que eu sou um romântico, que eu acredito na bondade humana, que eu acho que todas as pessoas são boas no fundo. Eu acho que os maiores crápulas, se eles tivessem tido um bom amigo, eles não seriam crápulas, tá ligado? Se eles tivessem tido um bom pai e uma boa mãe, não teriam se transformado em bandidos. Acho que Hitler, se tivesse tido um bom pai, uma boa mãe, um amigo amoroso, uma esposa amorosa, ele teria sido influenciado pela sua pelo que melhor tem dentro dele, que é a característica infantil mesmo, sabe? O Saramago dizia que na minha velhice o que sobrou do meu melhor, da criança que eu fui um dia. A gente é bondoso, tu tem 2 meninos, a gente chega bonzinho pro mundo, cara. Nos ensinam a ser mal, desonesto, safado. E eu sou muito assim, eu acreditava demais nisso, assim. Cara, que massa. A gente vai ter no futuro empresas que, conseguem ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque o software é uma das áreas da economia de maior margem. Então, é muito barato. Depois que você faz um software, depois que você constrói o código base assim, do software, escalar aquilo, você pode escalar infinito. Então a margem fica muito grande. Depois você só vai ficar fazendo pequenas melhorias no software e se você vai crescendo a sua base de clientes, a sua margem fica absurdamente grande. Então, realmente, assim, não é produzir alumínio, tá ligado? Não é ter que extrair minério de ferro, mandar para a China, beneficiar o minério de ferro, transformar em produto, importar. Não tem esse trabalho logístico, esse trabalho físico, esse extrativista. No mundo digital, a margem é muito gigantesca. Então, se você consegue fazer um bom produto e escalar, você fica muito ecologicamente correto e você ganha muito dinheiro. Então, na minha cabeça, Google ganhando muito dinheiro e tratando todo mundo bem. Os escritórios passaram a ser super legais, com horários flexíveis. Netflix, né, lançou a cultura da Netflix como assim, cara, você quer tirar férias? Você tira férias a hora que você quiser, o quanto você quiser. Você só nos avisa, a gente organiza aqui teu salário e tal. Você quer trabalhar de qualquer lugar? Você trabalha de qualquer lugar. Você só nos avisa e a gente organiza e tal. Ou seja, tipo, existia de fato, eu acho que por uns 10 anos ali, um otimismo absurdo com a economia digital e com a tecnologia. E com certeza eu fiz parte disso e fui um evangelista da possibilidade de um mundo melhor através da tecnologia. Tem 300 livros chamados Ascensão e Queda, né? De muitas coisas. Tu olha para o estante, sempre tu vai ter um livro chamado Ascensão e Queda. Até hoje, eu olhei agora Tem o aqui. filme, né? Uhum. Tem, né? O Paul Strathern fez um Ascensão e Queda aqui, que é um best-seller. Este aqui. Uhum. Acho que é o último best-seller com Ascensão e Queda. Uma história do mundo em 10 impérios. Uhum. Enfim, Ivan lançou. Ivan. E aí a desilusão? A queda? Pessoal, digo, né? Óbvio, né? Eu sei que tu pode Tá, fazer uma coisa então macro, vamos mas lá. enfim. Tem, Tá, tem eu acho que alguns caras. tu já desenhou, né? Tem Desenhou. alguns caras que são muito importantes para a gente entender o ambiente de tecnologia no mundo hoje, e eu vou citar dois aqui: a galera do o Anderson e Horowitz, eles escreveram vários livros, eles são investidores do Vale do Silício, e o Peter Thiel, que também é investidor e escreveu um livro chamado Zero to One, né? Então, assim, você pega o Peter Thiel e ele dá aula lá no Y Combinator, que é tipo assim a grande incubadora de startups do Vale do Silício, chama Y Combinator. O Sam Altman é um dos sócios, inclusive o dono da OpenAI. E você vai pegar as ideias do Peter Thiel, as ideias do Anderson, da galera, né? Você vai pegar os VCs, tá? As pessoas que investem em empresas de tecnologia. Tinha um outro cara muito interessante também, como é que era o nome dele? Chris Sacca. O Chris Sacca também é investidor, trabalhou no Google há muito tempo, investidor de startups e tudo mais, investiu no Twitter e tal. Se deu bem agora com o Elon Musk, né? Bom, esses caras, os VCs, o que eles tinham na cabeça deles? Eles pegavam dinheiro de bilionários, de fundos da Arábia Saudita e de grandes bilionários do mundo, e esses caras eles vão, então, investir nessas novas empresas, essas empresas que estão querendo se aproveitar dessas margens
num layer de tecnologia que pode crescer economicamente infinitamente. E aí, acho que tem uma frase que é determinante para a desilusão, que é a seguinte, o Peter Thiel fala isso, existem dois tipos de empresa, uma empresa que é uma lifestyle company e uma empresa de crescimento. E tudo que um VC não quer é uma lifestyle company. É uma empresa em que todo mundo é feliz. Tudo que ele não quer é uma empresa em que todo mundo é feliz. Por quê? Porque se todo mundo é feliz, todo mundo está satisfeito e ele não vai conseguir transformar o investimento dele num investimento de 100 vezes melhor, de 100 vezes retorno. E só vale a pena você colocar dinheiro em várias startups, porque você sabe que uma ou duas vai virar o Uber, vai virar o Google, vai virar o Instagram. E que você vai ter um retorno de 100 vezes, 90% vai quebrar daquelas empresinhas que você investiu, mas vai ter uma que vai virar o Airbnb, vai ter uma que vai virar o Google, e com o Google você tem uma volta do seu investimento de 1000 vezes, de 3.000 vezes. E é assim que funciona o VC. E o que acontece, cara? O que aconteceu de verdade? Se a gente olhar bem o que aconteceu, é que aconteceu uma pirâmide, velho. Basicamente é isso. A gente entrou numa pirâmide financeira, que eu compro você, ou melhor, eu invisto, o Angel, eu te dou um pouquinho de dinheiro, você faz a sua empresa crescer, você infla os seus números. E aí vem um outro amigo meu, que é VC também, e ele compra uma parte da sua empresa, e aí então a sua empresa é avaliada no 10 vezes aquilo. Ou seja, quem investiu primeiro já tem um retorno de 10 vezes, mas ele não pode sair. A gente precisa de um terceiro cara para fazer tipo um Series A, Series B, Series C. A gente precisa de um terceiro, um quarto, um quinto fundo que vai crescendo esse investimento na sua empresa para que a avaliação dessa empresa se torne cada vez maior. Cada vez maior. E a gente viu até 2020, 2021, a gente via empresas tipo a Tiger Investments, que nem perguntavam o que você fazia, velho. Eles nem faziam reunião. Eles só diziam assim, quando você precisa, 100 milhões por 10% da sua empresa, beleza. 100 milhões está aqui o cheque e entregável. O SoftBank, não sei se você acompanhou, SoftBank é um dos maiores fundos, né? Tem o SoftBank, o 2, o 3, eles têm vários fundos de investimento, e é um japonês que ganhou muito dinheiro investindo no Alibaba, e esse muito dinheiro ele começou a reinvestir nessas startups, nessas empresas de tecnologia. E aí vários fundos do mundo inteiro davam dinheiro para ele investir. E aí a gente chega, velho, em fenômenos como WeWork, como Terranos, como FTX. Aí a gente chega nessas histórias que é óbvio, pirâmide financeira que lá na frente é óbvio que aconteceu. A OpenSea, que é o leilão de NFT, foi avaliada agora 90% menos do que valia há 2 anos, entenderam? Que esses VCs investiram. Então, se tu olhar para ver o que aconteceu o seguinte: vamos ter uma empresa calma, com uma grande margem e priorizar sanidade mental dos funcionários e possibilidade de crescer a economia de uma forma sustentável e respeitosa? Não. Nós queremos retornos de 1000 vezes. Nós precisamos de retornos de 3.000 vezes. Como que a gente faz isso? Você investe um pouco, depois você, meu amigo, investe um pouco mais, e aí eu já ganho um pouco mais, você, meu amigo, investe isso, e aí a gente tem uma empresa que vale 40 bilhões de dólares, e aí a gente lança na Bolsa de Valores. E quem paga o pato no final é quem comprou essa ação, é o cidadão comum que comprou essa ação lá na Bolsa de Valores, no IPO, ou depois do IPO, que acreditou em todas essas promessas, e que comprou essa ação, e que viu essas ações todas, né? Sei lá, Peloton, pro próprio FTX, a Terran, toda a galera que comprou Blue Apron, toda a galera que acreditou em toda essa promessa, viu todas essas ações caírem agora, nos últimos 2 anos, sei lá, 90%. E aí o que acontece nesse processo? Esse é um processo meio que se retroalimenta da economia, né? Porque agora que a gente está todo mundo amarrado, agora que eu tenho ações, agora que eu sou acionista, não quero que seja uma empresa uma empresa calma, uma empresa de respeito ao próximo, uma empresa que cresce sustentavelmente. Agora o acionista que diz assim, não, vocês têm que crescer a todo custo, Snapchat. Vocês têm que crescer mais, sei lá, Twitter, sabe? Então é meio que uma roda que fica exigindo que essas empresas sejam cada vez maior. Cara, o quão grande vai ter que ser o Google?
a Apple, a Microsoft, a Amazon. O quão grande a gente quer que essas empresas sejam, cara. Sabe? E aí que eu acho que entra uma série de atitudes que são muito assustadoras. Acho que a gente tem uma mesma empresa, que, tipo a Amazon, que comprou a One Medical, uma mesma empresa farmacêutica, que comprou a 23andMe. Começa a se criar daí um monte de situações que eticamente são super desagradáveis e suspeitas, e a gente do nada agora tem que confiar nesses titãs da indústria da tecnologia e dizer assim, não, beleza, eles vão ser bonzinhos sempre. E a gente já sabe que eles não são bonzinhos sempre e que confiar em empresários que têm todos os incentivos para não serem bonzinhos sempre, não é um bom cálculo, uma boa... geralmente não dá certo. Geralmente dá em... Quem tá dentro, por exemplo, desse sistema, assim, como o Tecnopuc, assim, quem se observa, o que olhar, o que fazer, como continuar sendo puro, porque a ideia vem para fazer o mundo um lugar melhor. Eu achei engraçado que tu já jogou um patrocinador agora, eu Não, mas não é fiquei numa situação patrocinador. complicada. Não, mas não é patrocinador, porque, tipo assim, na Não, real, o porque, deixa eu te dizer, tá? conglomerado é que tudo aquilo que esteja ali dentro, né, tá muito linkado com a universidade, né, com a PUC, isso é uma vantagem, né, enfim, né, tá perto da parte de ensino, enfim, né, isso é é uma coisa diferente dos outros lugares do mundo, que são só comerciais mesmo, né, vamos reunir todo mundo aqui, vamos lá, vamos fazer, vai ter conexão aqui no corredor, né, não, calma aí, aqui tá linkado com a universidade, com a universidade médica, com a universidade de engenharia, enfim, né, o que falar para quem tem esse sonho de startup, que quer que a tecnologia realmente faça do mundo um local melhor? Não, eu acho que é absolutamente possível hoje em dia criar empresas que tornam o mundo um lugar melhor usando tecnologia. Não tem nenhuma dúvida. Só que eu tô só te contando a historinha que nos contaram e ascensão e Sim, queda. da onde vem a queda, da onde vem a tua desilusão. No meio desse processo, pô, tem empresas tipo a Basecamp, né, que não tem... A Basecamp é uma empresa é uma empresa de software corporativo, que eles dizem, não, nosso produto custa tanto, não custa mais nem menos, não tem produto nível superior, nível inferior, nível de entrada, não, é tanto. Nossos funcionários todos queremos que tenha seja uma empresa calma. Os fundadores da Basecamp escreveram um livro chamado It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Não precisa ser loucura no trabalho. Vamos ser calmo. Ah, quanto a gente quer crescer no futuro? Quanto der para crescer, velho. A gente quer se manter crescendo e se manter no mercado e aprimorar o nosso produto e continuar atendendo bem os nossos clientes e fatura milhões. E é isso que a gente quer. Não tem toda essa galera de VCs por trás dizendo que eles têm que crescer 10 vezes e tudo mais. Ou seja, existem pessoas que fizeram essas opções de dizer assim, não, eu não quero mais dinheiro. Chega um VC e diz, eu quero comprar 40% da empresa e diz, não, eu não quero vender. Quero construir algo. E essa é a parte mais bonita que eu acho. Na verdade, de qualquer empreendedor, assim. Quando o empreendedor ele diz assim, não, isso aqui eu estou construindo porque eu acredito nisso. E porque eu me enxergo vivendo nisso o resto da vida. O que eu descrevi antes é um comportamento extrativista, agressivo, que eu vi acontecendo com muitas empresas e que é muito triste, porque muitos desses empreendedores digitais viram, vou sair do meu emprego para não ter mais chefe. E quando ele viu, o chefe dele era o VC, era o mercado, era o cara, era o investidor, né? E eles estão lá não vendo a família e nem o filho crescer porque eles têm que atender as dinâmicas desse desenho que eu descrevi. Mas tem um monte de outras empresas que decidiram fazer esse segundo caminho, de usar a tecnologia para o bem e de criar empresas super saudáveis e que funcionam e crescem e que usam a tecnologia para o bem. Eu voltei de Erechim ontem, então foram 12 horas de podcasts e eu larguei pro Spotify, vamos ver se tu me entende aí. E ele me largou uma entrevista com o Cortella. Sobre felicidade. A pergunta foi uma pergunta ampla, assim, sobre isso.
E era uma coisa meio de empreendedorismo, e ele falou assim sobre o que a gente não que as pessoas não têm muita noção do que é ser feliz sendo empreendedor. A pergunta do cara até sobre as dificuldades de fazer de ser empreendedor, né? E ele assim, cara, no final das contas são seres humanos. Bom, são seres humanos. Quem tu é? Né? Ele falou, a grande treta da minha vida, eu sou muito chamado para reuniões particulares de sucessão. Sucessão. Que, cara, todo mundo quer me roubar. Eu preciso largar pro meu filho, pra minha filha. Minha filha. Cara, só que ele não é apaixonado em fazer balde. Eu sou o maior fabricante de balde do Brasil. Pô, o cara não gosta de balde, cara. Não gosta de balde. Ele não gosta de ferro, não gosta de tecnologia. Daqui a pouco uma empresa de tecnologia não gosta. E aí tu vai ter que passar para alguém de fora. Aí vai perder aquela alma que tinha antes, enfim, né? Mas é ser humano. Ele fala assim, é ser humano. E aí tem que lidar com paixões, enfim, né? Foi triste enxergar isso. Sim, claro, óbvio que mas assim, pra ti, que era um apaixonado, que era um evangelista, como tu chegou a usar. Isso foi uma desilusão, foi uma coisa assim, meio que por aqui. Porque a tua palestra fala Não, o muito que que sobre isso, né? acontece, tá, Potter? Qual é a minha desilusão? A gente falava sobre resolver o problema da carne no mundo, com carne sintética. E a gente olha ao redor e não tá aí, não resolvemos a questão da carne no mundo, que é um dos maiores poluentes do planeta, né? A gente olha ao redor e diz, já ficou fora de moda investir em empresa que quer resolver esse problema. A gente falou sobre resolver o problema de carros autônomos, né? Com carros autônomos e elétricos, a gente então resolveria o problema dos poluentes dos carros e tudo mais. 10 anos depois, cadê os carros elétricos? Pelo contrário, né? O último dado que eu li é que 80% de quem compra um carro elétrico depois volta para um carro a combustão, tirando o Tesla. Tesla é a única marca que os clientes continuam na marca de carro elétrico, mas 80, contando, tirando a Tesla, todos os clientes que optam por trocar um carro a gasolina, né, a diesel, por um carro elétrico, depois volta, 80% volta para um carro a combustão. Os investimentos em energia limpa no mundo crescem, sem dúvida crescem, mas os investimentos em energia suja no mundo também crescem e crescem mais rapidamente. Ou seja, uma série de promessas, 17% do PIB, ouvi do Carlos Nobre, isso essa semana. 17% do PIB uma série mundial. de promessas que a gente teve há 10 anos sobre como que seria o mundo do futuro, um mundo em que pessoas cegas, idosos, crianças poderiam ter mobilidade facilitada por carros autônomos, esses carros iam, portanto, ser limpos, a energia, né, limpa. Imagina, cara, a gente falava em palestras há 10 anos sobre os telhados todos serem de captação solar, né? O Elon Musk tinha Solar City, uma empresa que depois ele comprou do primo dele, deu maior rolo e tal, por conta de governança, mas assim, todos os telhados serem baratos o suficiente para você colocar captação solar em todos os telhados do mundo, transformar essa energia, jogar para o sistema essa energia de volta, e essa energia então possibilita. Cara, imagina, isso realmente era algo que ia ter um impacto na crise climática, porque a crise climática, na verdade, é uma crise de energia. No fundo, é uma crise de energia. A gente precisa resolver a questão energética para a questão climática daí ficar resolvida. Então, por 10 anos eu fui vendo tudo isso acontecer e dizendo assim, opa, então ninguém está mais interessado em investir em soluções para o mundo. Se a gente tivesse essa conversa, eu e tu, há 3 anos, essa conversa seria sobre blockchain. Como o blockchain ia mudar as coisas, ia facilitar os contratos inteligentes e tudo mais. Se fosse há 2 anos, a gente já está falando sobre NFT. NFT, velho! GIFs. As pessoas pagaram milhões por GIFs, velho. Os jogadores de futebol fizeram propaganda por um JPG de um macaco. Se a gente tivesse essa conversa há 2 anos, há 1 ano atrás, a gente já está falando de metaverso. Porque o metaverso vai ser o futuro, o metaverso. Você está entendendo onde a gente chegou? A gente chegou num nível de artificialidade. Hoje é inteligência artificial. Hoje se a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de inteligência artificial, chat GPT e por aí vai. Ou seja, ninguém mais está falando sobre resolver os problemas do mundo, o mundo está indo para as cucuias, a gente continua, tipo, destruindo tudo, a gente continua com uma visão extrativista, destrutiva, nunca uma geração foi tão ansiosa, nunca uma geração foi tão solitária, nunca uma geração foi tão deprimida,
e a gente não fala mais sobre solução. A gente fala só sobre como manter esse mercado abastecido na sua necessidade primordial de crescimento, que não nos leva a lugar nenhum. Não sei se tu está inteirado com o Moloch, o deus condenado pela Bíblia em Levítico. Moloch era um deus muito cultuado ali na Península Ibérica, era uma estátua com chifres, que a única coisa que Moloch pedia para as pessoas era que dessem seus filhos, seus bebês, e queimassem seus filhos na frente de Moloch. Então você tinha que dar o seu filho em troca da garantia desse demônio de que você iria ganhar nas guerras. Então as pessoas queimavam os próprios filhos pela garantia que você ia ganhar na guerra. É o que eu chamo de Deus do perde-perde. Porque para você ganhar na guerra, você dá a coisa mais preciosa da sua vida, que é seu próprio bebê, seu próprio filho, ou seja, você perde sempre. Você perde sempre. Para que ganhar a guerra? Para que ganhar a guerra se você vai perder seus filhos? E é como eu vejo Moloch dominando o ciclo econômico hoje. Para que ganhar de milhões se a gente ali na frente vai perder nossos filhos, cara? Por que ganhar milhões se a gente está perdendo tudo ao nosso redor? O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a capacidade da gente conviver uns com os outros, a nossa sanidade mental e a sanidade mental das nossas crianças. Então, para mim, essas são as questões que deveriam estar sendo discutidas de verdade pela Sabia que, tecnologia. sabia que a gente tinha que chegar nesse pessimismo para fazer a pergunta de como é que a gente faz com a gurizadinha que tá chegando, né? E para mim essa também é a questão. Não sei se você está inteirado em inteligência artificial e large language models, não sei quanto você leu sobre isso. Cara, eu recebi a foto do Papa de jaqueta. Como é que você explica inteligência artificial como a gente sabe hoje? ChatGPT. Inteligências artificiais que aprendem através de grandes modelos de linguagem. Eu achei interessante quando o Harari ficou com medo, né? Essa é a primeira tecnologia, Potter, é a primeira tecnologia. Que quanto mais as pessoas entendem sobre, mais as pessoas têm medo. Todas as outras, a gente tinha muito medo. As pontes, quando tem uma imagem clássica da ponte do Brooklyn, precisou o dono da ponte do Brooklyn colocar 21 elefantes desfilando para provar para as pessoas que ponte é um negócio seguro, tá ligado? A gente precisou provar para as pessoas que carro é um negócio que não ia matar, e é uma pessoa na frente do carro com uma bandeirinha dizendo vem um carro aí, vem um carro aí. A gente sempre teve medo de tecnologia. A energia elétrica, o Thomas Edison tinha um conflito pessoal com um outro, então era AC e DC, e ele usava a tecnologia de energia elétrica do outro em cadeira elétrica. Ele criou a cadeira elétrica para provar como era perigoso a tecnologia da eletricidade do outro. Ou seja, a tecnologia sempre nos deu medo, fascínio, temor. A gente sempre ficou com medo. A inteligência artificial é a primeira tecnologia que quem mais não tem medo é quem não entende nada sobre o assunto. A gente pensa, que legal, que massa. E quem mais tem medo é quem mais entende. Quem mais entende diz, cara, vai dar alguma coisa errada. Então, para mim, o que é mais assustador é o seguinte: a gente passou a se comportar como robô para atender uma máquina. Nos últimos anos, a gente se comporta como robô para atender uma máquina. A gente chama essa máquina de algoritmo. E esse algoritmo, ele diz assim, tem que postar todo dia de manhã. E a gente posta todo dia de manhã. Tem que escrever assim, com essa frase, esse gancho inicial, porque é um clickbait e as pessoas vão clicar. E a gente aprendeu, então, a escrever. Olha que louco, tem um robô dizendo como a gente deve se comportar e a gente passou, então, a se comportar como esse robô queria que a gente se comportasse. A gente já foi guiado e treinado para se comportar igual o algoritmo queria da gente. Tá? E o humano está aqui no meio. O algoritmo está dizendo como a gente tem que se comportar e a gente se comporta assim. Hashtag dancinha no TikTok, a gente faz tudo que o algoritmo manda a gente fazer. Tal. E agora tem um outro robô, que ele é treinado no que a gente faz. O Large Language Model, ele aprende o que os humanos produzem. Só que os humanos produzem o que funciona para o algoritmo. Ou seja, essa inteligência artificial, ela é treinada num comportamento humano que não é um comportamento humano, velho. Não é um comportamento humano. É um comportamento robótico doentio que visa atender um outro algoritmo.
Então, olha como tá ferrado esse treinamento da inteligência artificial. Olha como é ferrado, como ele não entendeu nada do que é ser humano. Como ele não entendeu o que é passear de mão dada com teu filho, tomar um sorvete de manhã cedo, fazer amor com a sua esposa, dançar com a tua mãe no casamento, sabe, de uma pessoa. Não entendeu nada sobre o que é sentir o cheiro de uma flor, de ver um pôr do sol, de correr na praia de manhã cedo e depois mergulhar no mar. Ele não sabe nada sobre o que é ser humano de verdade. Mas a gente está treinando essa inteligência artificial, a gente treina essa inteligência artificial com um comportamento que lembra muito o humano, e a gente fica muito fascinado por isso, e esse é um treinamento que ele não vai ficar estanque, cara, que ele vai ficar cada vez melhor. O GPT-3 é 10 vezes pior do que o GPT-4, que vai ser 10 vezes pior que o GPT-5, cara. 10 vezes melhor essas máquinas estão ficando. 10 vezes, ou seja, mais rápidas, mais baratas, mais capazes de aprender. E a previsão é que em 2029 a gente chegue naquilo, né, que muita gente está esperando acontecer, porque vai acontecer, é óbvio que vai acontecer. Dá para ver, dá para desenhar, sempre aconteceu, todo mundo sabia que ia acontecer. O Ray Kurzweil previu isso nos anos 90. Ele falou, em 1929, as máquinas vão alcançar a capacidade do cérebro humano, vão ultrapassar a capacidade do cérebro humano. E o que vai acontecer em 2045? O que eles chamam de singularidade, que é a máquina, uma máquina, ser mais inteligente do que a soma de todos os cérebros humanos. Então, de toda a força de processamento paralelo que os humanos já produzem hoje, 8 bilhões de humanos pensando ao mesmo tempo, isso é uma força de processamento de dados muito grande. Em 2045 a gente vai ter uma máquina que vai ter ultrapassado a soma. Então não é assim que a máquina ela vai ser um pouco mais inteligente. Não é assim, tipo, o humano e o macaco. Porque hoje a gente olha para o chat GPT e a gente diz, ai, que legal, é um cachorro que fala. É tão fascinante porque é um cachorro que fala. Você escreve e ele fala. Ele pode falar qualquer coisa e você vai dizer, cara, é incrível. Ele escreve um texto como se fosse o Kurt Vonnegut. É incrível, porque é um cachorro falando. Só que essa inteligência artificial, ela nos ultrapassa e ela continua crescendo e ela nos ultrapassa e é tão rápido que não é que a gente... Não é comparável a humano e um macaco, é comparável a uma ameba e um humano, sabe? É uma coisa muito mais inteligente do que a gente. E aí, a dúvida eles vão... essa inteligência vai nos matar ou não? Aí a gente chega no grande dilema que foi discutido agora nos últimos meses, né? Que a gente já está vendo inteligências artificiais que são agentes, né? Uma inteligência artificial que a gente chama de agente é um agente autônomo. É um agente autônomo de inteligência geral, né? Então, AGI, Autonomous General Intelligence. Uma inteligência geral que, ao mesmo tempo, é autônoma, certo? Então, ela é uma inteligência, ela é artificial, ela é geral, ela entende de vários domínios, e ela é autônoma. E aí, essa foi a grande discussão filosófica dos últimos meses. Se eu disser para um agente desse, eu quero que você faça a maior quantidade de clips de papel possível. Essa é uma inteligência artificial que ela vai começar a se conectar com tudo que ela sabe e com todos os fornecedores de ferro e alumínio e quem faz e quem dobra e como dobrar e ela vai achar todos esses fornecedores, vai negociar com todos esses fornecedores e vai começar a produzir clipes de papel, tá? Isso é uma questão filosófica apenas. E vai começar a produzir clipes de papel, porque o objetivo final dessa inteligência, desse agente, é fazer a maior quantidade de clipes de papel. E se essa inteligência artificial geral, autônoma, tiver que passar por cima da existência humana, ele não vai pensar duas vezes. Porque ele tem um objetivo só, que é fazer a maior quantidade de clipes de papel possível. E ele vai passar por cima de tudo. E o que eu gosto de dizer é que hoje a gente já tem essa inteligência artificial geral, autônoma, trabalhando com processamento paralelo, que é justamente esse Deus Moloch que nos guia.
e que nos diz que a gente tem que produzir a maior quantidade de dinheiro possível. E a maior quantidade de dinheiro possível passa muitas vezes por cima de saúde biológica e da biodiversidade, ou tipo do planeta. É culpa do CEO? Não! O CEO ele só está atendendo uma demanda dos acionistas, ou sei lá, do board da empresa. É culpa do board da empresa? Não, eles estão atendendo uma demanda dos acionistas. É culpa dos acionistas? Não, eles compraram uma ação achando que vai crescer, eles agora exigem que cresça. Ou seja, é um ciclo que já é uma inteligência artificial autônoma, geral, e que já é destrutiva. Então, assim, a discussão sobre vamos encontrar uma inteligência artificial que vai passar por cima da humanidade e do bem da humanidade, por cima da ecologia para cumprir um objetivo. A gente já está vivendo assim. E essa inteligência dos grandes modelos de linguagem, esses grandes modelos de linguagem que abastecem essa inteligência artificial hoje, que vai ficar muito melhor. A cada 6 meses o ChatGPT lança um modelo muito melhor do que o anterior. Já é já é treinada nesse nosso comportamento doentio. Tá entendendo o que eu tô falando? A gente está treinando uma máquina absurdamente inteligente, absurdamente capaz, absurdamente autônoma, num comportamento doentio humano que está servindo um outro robô, que está servindo um outro agente, entende? Que não prioriza o nosso tempo em família, que não prioriza nossas relações humanas, que não prioriza a felicidade da biologia humana, que não prioriza a experiência humana de fato, porque nem entende que existe a experiência humana de fato. Não sei se eu consegui falar de forma clara, porque essas são uma série de ideias que eu estou refletindo há pouco tempo. Tá, Marcos, vamos buscar um otimismo em algum lugar. Vamos. Vai, busca. Qual a coisa mais legal? Linkados à tecnologia, tá? Claro, Qual a obviamente. coisa mais legal que pode acontecer, Potter? A coisa mais legal que pode acontecer. Vou te dar um exemplo. Não sei o quão ético é isso, mas o 23andMe, que faz aquela a análise genética das pessoas, tu manda a saliva para eles dizem tudo sobre você, propensão a ter câncer, quem são teus antepassados, e quanto mais pessoas fizeram isso no 23andMe, no Genera, em todos esses produtos, né, de análise de DNA, que já é um grande passo para a humanidade. Se a gente for parar para pensar, que coisa maravilhosa poder olhar para o meu corpo e saber, entender o meu DNA, isso me ajuda a fazer exercício, me ajuda na alimentação, me ajuda a entender a minha biologia da felicidade mesmo, se eu tenho propensão a doenças, quais são os meus antepassados, tem um monte de coisa maravilhosa nisso, e isso é um ganho tecnológico humano fantástico. Nos últimos 20 anos, custava milhões para tu ter o teu DNA decodificado, né, ou lido, e agora custa $99, $50, você tem todo o teu DNA lido e por muito pouco você consegue entender melhor o teu corpo. Eu fiz essas análises, eu fiz numa empresa chamada Biogenética de Florianópolis, porque não vende meus dados. Essa é uma das poucas empresas que faz análise genética e não vende os seus dados, tá? O 23andMe, esses outros todos, Genera e tudo mais, eles vendem os dados. E eles vendem os dados para farmacêuticas, porque daí fica mais fácil de produzir remédio. Eles começam a analisar todos os dados de toda a população mundial e dizer assim, cara, olha só, esse remédio específico funciona em 80% das pessoas para curar câncer, ou esse remédio específico cura dor de cabeça muito mais fácil em 70% da população. Eles olham para aquela estrutura genética e conseguem chegar em insights. Agora, olha que maravilha, você põe toda essa análise genética numa inteligência artificial, e em segundos você tem remédios muito melhores, você tem tendências de câncer muito melhores, você tem testes de remédio muito melhores, e o mais louco, começam a acontecer coisas que a gente não esperava. Por exemplo, existem laboratórios que compram esses dados dessas empresas de DNA e treinam uma inteligência artificial para saber exatamente como vai ser seu filho numa inseminação artificial. Então, hoje já dá para tu saber exatamente qual vai ser a altura,
do seu filho, cor do olho, cor do cabelo, propensão a doenças, densidade óssea, tudo. Você consegue saber exatamente porque a inteligência artificial olha aquele monte de dado e diz assim: ah, entendi uma coisa que os humanos nunca vão conseguir entender, que essa junção genética aqui dá a densidade óssea e o cabelo preto e o olho azul e essa altura específica. E quem entende disso diz que é como se fosse um alienígena que veio com uma caixa preta e disse assim: ó, você só precisa escolher o que você quer. Você não sabe o que tem lá dentro. Você não sabe o que tem lá dentro. Você não faz ideia como funciona essa caixa. Mas sempre que você apertar esse botão, vai sair uma pessoa desse tipo, sabe? Então, tem uma série de coisas que eu acho que são muito otimistas. Por exemplo, questões logísticas. Uma inteligência artificial que olha para a logística do mundo e diz assim: cara, eu consigo resolver isso muito fácil. Por que vocês gastam tanto gasolina, tanto tempo? Por que vocês gastam... Eu consigo resolver a questão logística mundial, questão de alimentos. Uma inteligência artificial que analisa toda a nossa indústria de alimentos e diz assim: não, galera, tem um jeito muito melhor, mais sustentável de produzir alimentos. Que mais? Cara, assim, as possibilidades. Outra coisa, por exemplo, eu consigo hoje já fazer isso, tá? Eu consigo colocar todos os livros sobre guerras numa inteligência artificial, ela analisa todas as guerras para mim e ela me dá a melhor estratégia para vencer uma guerra. Eu consigo colocar todos os livros sobre estoicismo numa inteligência artificial, ela analisa tudo e agora eu tenho um assistente virtual estoico do meu lado. Sempre que eu estiver ansioso, eu falo: o que que eu faço quando eu estou ansioso? E aí ele me diz: cara, quando você está ansioso, pensa nisso, nisso, nisso. Que os estoicos, por milênios, desenvolveram e testaram teorias que vão me ajudar toda vez que eu estou ansioso para subir num palco. O que fazer quando eu estou ansioso num momento de desafio? E aquele agente me diz: você tem que fazer isso, isso, isso. Cara, e agora se eu te disser, eu já tenho isso, tá? Eu já tenho. Eu tenho aqui um agente que eu treinei com livros de estoicismo. Se eu perguntar para ele qualquer coisa, ele me responde como se fosse um estoico, como se fosse o Marco Aurélio, como se fosse o Epiteto. Ele me dá uma... Ele é o Epiteto de bolso, ele é o meu amigo Marco Aurélio que está do meu lado nos momentos difíceis. Como lidar com o luto? Ele me ajuda. Eu posso fazer isso para paternidade. Eu já fiz isso também. Treinei uma inteligência artificial com tudo que eu sei de conhecimento mais moderno de neurociência, de criação de filhos. Abasteci isso para a inteligência artificial. E agora, quando eu pergunto: meu filho quebrou um copo, o que eu Agir. faço? Como agir? Ele me diz: olha, um copo é só um copo, você tem que pedir para ele ajudar a limpar o copo, mas responder essa quebra de copo com agressão, violência, só vai criar uma série de dispositivos dentro do sistema biológico do seu filho que não passam a informação correta. Então, responda assim, assim, assado. Seu filho vai entender e vai aprender. Ou seja, a gente vai andar nos próximos anos por uma coisa muito fantástica, né? Que é conseguir organizar o conhecimento humano e conseguir extrair desse conhecimento humano uma lógica que nós humanos não conseguimos, porque a gente não tem essa capacidade de análise, que eu acho que pode ser muito promissora para a indústria farmacêutica, logística, energética também, cara. Energética. Sabe? Imagina uma inteligência artificial que nos diz assim: galera, são as canetas. E a gente, como é que é? São as canetas. Vocês estarem usando canetas, essa tintinha da caneta causa câncer. Parem de usar caneta. E a gente: tá, desculpa, a gente não sabia. Era isso então. Galera, para de usar caneta, é a caneta que dá câncer. Ponto, resolvemos. Então vai acontecer isso. Nos próximos anos vai acontecer uma inteligência que conseguiu analisar algo que a gente não consegue analisar e consegue dar uma solução que a gente não consegue entender como chegou naquela solução, mas no momento que a gente testa aquela solução funciona. Ok? Ok. Isso não Temos nos otimismo. tira a preocupação de que essas são inteligências artificiais treinadas por um comportamento humano doentio. Hoje o que todo mundo fala o que todo mundo quer é usar essa inteligência artificial de uma forma extrativista, violenta, agressiva, não calma, não compassiva, não respeitosa. Essas inteligências artificiais vão ser usadas também para criar vírus letais e serem jogados num país inimigo.
Essas também são inteligências artificiais que conseguem fazer isso muito fácil. Que consegue, por exemplo, resolver a questão da logística mundial e ficar com essa informação só para alguns poucos bilionários, que vão então resolver a questão da logística mundial e não vão falar para ninguém como se resolve a questão da logística mundial. E como a OPEP funciona de liberar petróleo, de acertar preço, a OPEP é isso. A OPEP é um acordo de alguns países para organizar preço, velho. E a gente vive escravos da OPEP. A gente vive um sistema de escravidão de países que produzem petróleo. E a gente vai de novo, então, viver num sistema de alguns poucos dizendo como que vai funcionar a logística e como que vai funcionar a saúde. E se você quiser ter uma saúde maravilhosa, se você for bilionário, você vai ter acesso, e se você não... E são, às vezes, soluções simples que poderiam estar acessíveis a todos, mas que não vão estar. Por quê? Porque quem detém o controle dessas inteligências artificiais são poucos. Minto. O controle das inteligências artificiais não são poucos, são todos. Mas a capacidade de ter dados suficiente para treinar essas inteligências artificiais são para poucos. Então, hoje o que a gente tem são inteligências artificiais rodando em computadores na casa das pessoas, tá? Na casa de moleques, de adolescentes. Eles têm a Lambda, por exemplo, que é a inteligência do Facebook. Você consegue ficar testando e tirar todas as censuras que o Facebook, ou que a OpenAI, ou que as empresas grandes estão colocando as censuras nesses modelos para não responder coisas absurdas, para não cultivar mais violência, ensinar pessoas a fazerem armas em casa, matarem muita gente e por aí vai. Mas essas inteligências artificiais rodando desconectadas até da internet, em servidores locais, na casa de milhões de jovens adolescentes, isso sim, para mim, é uma dessas preocupações que a gente vai ter que discutir nos próximos anos. Oppenheimer, no filme, né? Fica mais fácil a gente aprender a história ali. É isso? Imagina uma bomba atômica na casa de adolescentes de 14 anos. E ao mesmo tempo, essa bomba atômica. Vai ter um que vai Não, apertar o alguém vai botão. apertar, né? Mas como a destruição é total, o Oppenheimer, de uma maneira, acaba. Tá, Não, tem a que ser. destruição não é total. A destruição não é total. n- A No, destruição no, não é total. no OpenAI, desculpa, na inteligência artificial, tá vendo? Não, a bomba atômica. Não é uma bomba atômica que acaba o mundo. É uma bomba atômica que acaba um estado inteiro. Sim, mas se elas estão mais potentes que aquelas de Nagasaki e Ah, Hiroshima. então uma região, um país. O que eu Mas se quero dizer é o tivesse. seguinte: alguém vai apertar esse botão. Quando todo mundo tem um botão, quando é um adolescente de 16 anos revoltado da vida, irmão, os Ele vai caras já apertar o pegam um botão. fuzil e entram no colégio metralhando. Imagina um adolescente de 16 anos revoltado da vida com um botão para bomba atômica. Sim, mas ao mesmo tempo, ele também. Vamos lá, é péssima a frase, né? Mas ele vai atacar aquele colégio, aquele grupo. Ah, porque o que eu queria fazer a volta é que quase tudo que surgiu sempre foi usado para o bem e para o mal. Eu posso ser um pouquinho otimista e entender que isso também vai ser assim? Eu gosto muito daquela piada. É, um cara foi ver Barbie no cinema, e aí saiu e alguém perguntou: o que tu achou de Barbie? E ele disse: cara, eu não gostei, porque é um filme que só fala que os homens querem destruir tudo e ficam só criando coisas para destruir tudo. E tu, o que tu foi ver? Ah, fui ver Oppenheimer. Sobre o que é? E a pedra é muito boa porque o contexto é perfeito, porque a galera saiu de uma sala de cinema para o outro. É. Tava passando ao mesmo tempo, enfim. O que tu quer que eu diga? Que a bomba atômica foi uma coisa boa, porque trouxe paz para o mundo? A bomba atômica, em 1983, quase... Não sei se você sabe dessa história, tem um general que estava cuidando, era o núcleo de observação de ataques nucleares na Rússia. General Petrov. E ele recebeu um computador dizendo: tá chegando um míssil americano nuclear contra a Rússia. Vai. E ele falou: caraca, sério? E o protocolo é apertar um botão, devolver o míssil e avisar todos os generais. E ele disse: não, vou esperar um pouco. Vai começar uma guerra nuclear. Em 1983, vai começar uma guerra nuclear. Ele foi esperar um pouco.
segundo alarme. Os computadores dizem, realmente está vindo um míssil nuclear. E ele ficou pensando e dizendo, cara, ele pensou, é estranho, porque um míssil só, por que iam mandar um míssil só, não vários, para já destruir tudo, né? E ele esperou mais um pouco. E 3 alarmes, e 4 alarmes, e 5 alarmes. E ele disse, eu não vou mandar de volta. Eu não vou apertar o botão. Que ia mandar um monte de ogiva, um monte de míssil para os Estados Unidos, para destruir os Estados Unidos. E no final era alarme falso mesmo. No final era um alarme falso. E essa é uma história super conhecida, vocês podem googar. Uma pessoa que disse, os computadores estão errados. E uma outra oportunidade, um submarino russo estava há muito tempo sem se comunicar com a Rússia lá embaixo e encontra um submarino americano que diz para eles irem para a superfície, e dos 3 generais, e precisava dos 3 aprovar ataque nuclear, dos 3 generais, 2 disseram pode atacar com ogiva nuclear. O terceiro disse não vou, não aprovo o ataque. Porque o que eles acharam? Eles acharam que já estava na superfície acontecendo uma guerra nuclear. E que eles então iam só atacar aquele submarino americano com uma ogiva nuclear, e aquilo fazia parte do processo. Mas o terceiro disse não. E até virou documentário O Homem que Salvou o Mundo. Ou seja, mano, a bomba atômica foi bom porque trouxe paz. Mano, a gente quase morreu em algumas situações, a gente quase cagou tudo. Não é um negócio maravilhoso, ai, que bom que trouxe. Assim, a gente tem que agradecer porque ou dois, ou alguns poucos seres humanos disseram, não, cara, não vou. Eu não sei se você tá ligado que quando tinha umas discussões sobre acho que era uma discussão super antiga, mas a discussão, ainda lá nos Founding Fathers, eu ouvi isso no podcast Radiolab, sabe? Que eles estavam discutindo sobre quando a gente tiver uma arma de destruição de massa, o que a gente deveria fazer? Como que um presidente humano e democrático deveria se comportar, né, nessa situação? Então, tá lá a galera, os caras que fundaram todo o conceito de democracia americana e tal. E um dos caras levanta a mão e diz assim, eu acho que a chave para fazer essa arma funcionar deve ser colocada dentro do corpo de uma pessoa, e para que o presidente dos Estados Unidos possa usar essa arma, ele tenha que, com as próprias mãos, com uma faca, matar essa pessoa e pegar essa chave para fazer essa arma funcionar. Porque esse é o único jeito dele tangibilizar a morte de várias outras pessoas do outro lado do planeta. Ele só vai conseguir tangibilizar que ele está matando um monte de gente se ele, com a própria mão, matar uma pessoa e achar que vale a pena matar essa pessoa com uma facada na barriga e pegar essa chave e fazer essa arma funcionar. Então, assim, todas essas questões já foram discutidas, né, cara? Todas essas discussões já foram filosoficamente discutidas. E como eu disse, o grande problema é essa espécie de demônio que nos guia em tudo que a gente faz. É como se o sistema operacional tivesse com problema, a gente precisasse arrumar esse sistema operacional para depois a gente treinar inteligências artificiais e ficar tranquilo com relação a tudo isso. Para acabar, Marcos, o título da temporada é... Ô, velho, era para ser um papo sobre tecnologia positivo, tá muito coisa legal. boa, né? Não, era para ser um papo real, enfim, né? E são lindas as questões. Lindas do jeito que são mostradas, mas elas são terríveis, enfim. Mas é verdade, cara, é verdade. A pergunta é se a tecnologia é uma maldição ou uma salvação, né? Eu sei que é uma pergunta boba no sentido de que todo mundo pode ser frágil. Não. Eu podia estar falando quão forte é um ser humano para dizer não para 2 generais, para dizer que eu vou Sim. esperar 5 alarmes, né? Que capacidade humana tremenda é essa, né? Enfim, mas hoje, 2023, no dia que a gente gravou, no feriado de 15 de novembro, ela é maldição ou salvação? Se tivesse que escolher uma coisa. Eu sei que a resposta tem que ser mais complexa, mas enfim. O Kevin Kelly fala que é sempre 51% boa. A tecnologia, ela é 51% salvação. 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 51% salvação. Mas Sempre. mas o que esses 49 são Cara, porque assim, perigosos.
Como que eu não vou agradecer, cara, por eu ter penicilina, anestesia, por eu ter, sabe, carro, para, sabe, avião, velho, comida na minha casa, toda a tecnologia para a produção de alimentos e a gente poder chegar com... A gente pode escolher a nossa profissão. Antigamente tu era o fotógrafo da cidade, tu era o açougueiro da cidade, tu era o ferreiro da cidade. Agora tu é o fotógrafo de família no estilo documental. Sabe, a gente chegou num nível de sofisticação, assim, da nossa vida, um nível de conforto, um nível de privilégio que o Rockefeller não tinha. O Rockefeller, se a gente fosse atualizar a inflação americana, assim, ele valeria 500 bi. O Elon Musk é 200 bi, tá? O Jeff Bezos é 160 bi. O Rockefeller é 500 bi, mas o cara não tinha anestesia, né? Ele ia fazer uma cirurgia, ele ia fazer a cirurgia gritando, mordendo um pano, tá ligado? Então, assim, a gente tem muitos privilégios maravilhosos. O que eu esperava da nossa sociedade é que a gente estivesse moralmente à altura dos nossos melhores antepassados, velho. Porque ter todo esse privilégio, ter todo esse conforto nos daria a possibilidade, então, de redesenhar o nosso sistema operacional com foco na dignidade humana, no respeito pelo próximo e pela natureza. A gente redesenhar a nossa sociedade para que todo mundo tivesse esse privilégio, que todo mundo tivesse uma vida feliz e não acumulativa. Mas, enfim, é uma decisão que a gente tem que tomar. Talvez, acontecendo uma grande tragédia, a gente queira redesenhar alguma coisa. Vixe. Agora era a hora de falar stop. Não queria acabar nessa nota. Stop recording. Era a hora de eu colocar aqui, né? Tem uma história, acho que era no livro do Scherer, William Scherer, que escreveu sobre a guerra, né? E ele já viveu, e ele lia muitas cartas e o cara perdeu uma perna. E aí o cara foi perguntar e contou na carta assim, cara, tu sabe por que eu perdi uma perna? Por causa da penicilina. Aí, aí tipo assim, aí o outro, por quê? Ele pegou o contexto, a conversa toda. Não, porque o cara que me matou, ele teria morrido na guerra. Mas aí salvaram ele e ele voltou. Salvou ele. Aí ele voltou e o cara arrancou minha perna. Arrancou minha perna. Tipo assim, aí me deu um tiro e eu perdi a perna. O cara já era pra estar morto, já. Eu não morreria. E o outro, aquele que perdeu a perna e depois recuperou e encaixou de novo lá no Alegrete. Ah, aquela história é ótima, né? Cara, desculpa, cara. Desculpa, cara, essa perna aí que tu colocou é minha. Arrumando um conversível de um cadete. Bom, se você quer saber essa história aí, você vai ter que procurar no nosso passado. Pergunta para inteligência artificial. Essa, pra mim, é a melhor história sobre perder e recuperar uma perna, cara. Enfim, Potter, eu acho que eu desejo muito sucesso para ti. Eu te desejo muito sucesso nesses próximos anos. Nesses a gente se encontra em 2045. Nesse teu momento de carreira, tá, Potter? E, mano, é isso. Eu acho que os próximos anos vão ser tecnologicamente, no mínimo, muito interessantes. Vou terminar com a frase do Yuval Harari. Ele diz o seguinte: se a gente gastasse para cada dólar e minuto que a gente gasta para treinar uma inteligência artificial, para focar na inteligência artificial, para melhorar a inteligência artificial, a gente gastasse $1 e 1 minuto para melhorar a consciência humana, aí eu veria que existe alguma solução.